O despertar da consciência é gradual, por isso, na juventude somos tão destemidos, atrevidos e inconsequentes. Mas quando temos mais passado do que futuro, olhamos para trás e desejamos a coragem que perdemos no caminho. Nossos olhos não conheciam o caminho, não havíamos caído ao longo da estrada e por isso não temíamos os perigos. Nos lançávamos na vida sem paraquedas, sem pavores ou fobias. Apenas sentíamos a vida pulsar intensamente em nós. Nos sentíamos poderosos, imbatíveis e imortais. O tempo parecia estacionado, nos aguardando terminar tudo o que havíamos começado e nos motivava pela longevidade infindável que ainda tínhamos de juventude. Podíamos desperdiçá-lo à vontade, que sempre sobraria muito tempo para o futuro. Éramos fortes, poderosos, tínhamos disposição e vigor. Nossos corpos eram perfeitos, com músculos moldados pela malhação diária na Academia Spartacus, onde nos reuníamos 3 vezes por semana com os amigos e passávamos de 2 a 3 horas trabalhando nossos bíceps, tríceps, dorsais, trapézios, costas, vastos externos, coxas, peitorais e panturrilhas. Pura diversão. O espelho refletia a força da juventude e o poder da obstinação. As baladas, chamadas de discotecas, eram pontos de encontro, o segundo degrau noturno, já que os barzinhos vinham primeiro, e depois o final da noite ou o amanhecer, que poderia ocorrer no poliesportivo vendo a aurora ou acasalados dentro de alguma hidromassagem com teto móvel em algum motel de estrada. Outras noites participávamos de algumas equipes de karatê do dojo e passávamos a noite em comitê ou combate no poliesportivo, lutando individualmente e em equipe. Bons tempos, preciosas lembranças. No início do inverno, caminhávamos pela cidade em meio à neblina que nos impedia de enxergar mais do que 2 metros à frente. Enquanto isso, rolavam altos papos que chamávamos de cabeças, com isso significando que eram conversas filosóficas e existenciais. Andávamos e conversávamos, desfrutando do espetáculo das noites francanas congelantes. Ao chegar às férias de julho, era época da fazenda, de reunir o gado para a vacinação anual ou de beber o leite com conhaque tirado diretamente da teta da vaca. Lembro-me da Flica, a égua superpoderosa que me acompanhou nas mais diversas aventuras campestres. Brava e indomável, machucou muitos cavaleiros, mas eu a amava, talvez por isso nunca me derrubara. As tardes eram recheadas com piscina, cavalgadas e tiro ao alvo. Ganhava quem conseguisse arrancar o fundo da garrafa deitada com um tiro. A bala tinha que passar pelo bico da garrafa e atingir o fundo sem atingir mais nada. As Winchester tinham lunetas, já as carabinas e cartucheiras não, o que tornava essa façanha impossível. Já os revólveres e as pistolas eram para tiro em lata ou lâmpada. Depois entrávamos e íamos para o quarto de som para ouvir Rita Lee, Tavito, Bee Gees, Queen, Beatles, Carpenters, A.H.A. e outras preciosidades da época. Retornávamos às aulas e a maior diversão era o Rock'n Roller, a melhor pista de patinação da cidade, um lugar incrível. Todos os jovens se reuniam lá. Você poderia alugar um par de patins ou mesmo levar o seu. Meu irmão Mauro era o DJ e não tirava os patins dos pés. Era seu meio de transporte, até mesmo na escola, o colégio objetivo, ele os usava. A energia do ambiente era contagiante, uma grande pista com iluminação e som de boate, arquibancadas, bares, lojas e patins e equipamentos diversos, gente bonita, juventude e suor. Quando a insônia tentava nos atormentar, podíamos vestir nossos patins e partir para a pista, que ficava aberta até de madrugada. E surpreendentemente encontrávamos várias pessoas conhecidas patinando como se o mundo fosse acabar em diversão.
Em dezembro, passávamos metade das férias em São José do Rio Preto, para onde meu amigo Valder se mudou quando seu pai, um desembargador rígido, se aposentou. Em meio àquela riqueza e sofisticação toda, a estratégia era participarmos dos desfiles de carro na Avenida Alberto Andaló. Assim conseguiríamos sermos vistos, para depois partirmos para a pista de patinação no gelo. Ao anoitecer, era a hora de degustarmos os vinhos caríssimos da adega do Dr. Valder. Descíamos com ele para a adega que ficava embaixo da casa e ouvíamos as histórias das safras que possuía, a idade de cada preciosidade que havia lá e seus comentários cultos. Quando chegava o carnaval, extrapolávamos no clube de Campo da Franca, bebíamos até cair e cheirávamos lança-perfume a noite toda, ou íamos pular carnaval em Pedregulho ou Igarapava para arrumarmos brigas e testarmos as técnicas das artes marciais, para ver se funcionavam realmente. Nessa época, a filosofia das artes da guerra se perdera e praticamente ninguém queria saber a essência da arte marcial, mas tão somente se as técnicas eram eficazes nas brigas de rua. Há um contraste gigante entre a minha juventude e a das minhas filhas e netos. Não tínhamos internet ou celulares, a comunicação era cara a cara, por cartas, telegramas ou telefonemas. Não havia como enviarmos imagens a não ser que fotografássemos, mandássemos revelar e posteriormente as enviássemos via correios. A ausência de tecnologia nos ditava um ritmo bem mais lento que o atual, o que nos proporcionava tempo para diversas atividades que a juventude tecnológica e virtual desconhece. Amigos eram pessoas presentes e companheiras, não tínhamos como dar likes, por isso as curtidas vinham em forma de vivência, entre as travessuras ilegais como roubar placas de trânsito ou de nome de ruas para as pendurarmos nos quartos, ou nos aventurarmos ao dirigir sem carteira de motorista e darmos cavalos de pau nas avenidas, ou mesmo fabricarmos lança-perfume para o carnaval. Outras vezes partíamos para a fazenda e passávamos na venda do nardo, nos embriagávamos e íamos tocar o terror, acordando os colonos com diversos tiros na madrugada. Quando a gasolina estava pouca, arrombávamos o barracão que ficava na sede da fazenda e enchíamos o tanque da perua rural, para zoarmos a noite toda. Ao amanhecer, as consequências nos alcançavam. Mas era tarde, já tínhamos nos aventurado no mundo da marginalidade burguesa, que apenas rouba dos pais, porque eram apenas artes de adolescentes mimados e protegidos, nada grave. Adolescência, bebida, carro e armas de fogo, tudo para dar errado, e jamais tivemos um acidente. Ninguém nunca se machucou. Nas noites frias de julho, ao percebermos que o cafezal sofria com as geadas e que o prejuízo seria grande, cercávamos os cafezais com pneus e os incendiávamos. Assim o estrago não era tão grande e preservávamos uma safra praticamente intacta. Corríamos a noite toda de um lado para o outro, de jipe, cuidando das fogueiras enquanto a fumaça fazia o seu trabalho. Também os regávamos quando necessário, quando a fumaça dos pneus não era o suficiente. Claro que tudo isso era pura diversão, que apenas os adultos e o pai do meu amigo, que era o dono da fazenda, estavam realmente preocupados que o seu ganha-pão fosse destruído. Mas para nós, tudo aquilo era apenas diversão. Semana de prova no colégio objetivo, chamado Alto Padrão, era a vez dos remédios para ficarmos acordados. Tomávamos um remédio de nome Retivan, que nos fazia permanecermos acordados 24 horas. Começávamos a estudar, logo chegávamos das aulas e só parávamos no momento que irmos às provas. E tudo o que não tínhamos estudado diariamente era visto numa única noite. Assim fazíamos as provas e imediatamente as informações recebidas se apagavam. Tudo à moda da juventude transviada que se recusava a andar nos padrões sociais que nos eram impostos. Pensar em religião ou em Deus era algo que não passava em nossa cabeça, nem de longe. No máximo sabíamos o Pai Nosso e rezávamos eventualmente. Por outro lado, conhecíamos bem as discotecas, os motéis a céu aberto e as zonas do meretrício. Pouco à frente dessa época havia dois senhores. Quando tiravam férias e viajavam para a praia, me pediam para tomar conta de suas casas. Sempre diziam que queria que eu movimentasse a casa, que levasse meus amigos para que as pessoas percebessem pelo movimento que havia gente lá. Costumavam deixar
a despensa cheia de comida e me autorizavam a comer o que tivesse à vontade. Com isso, minha turma sempre me acompanhava nas madrugadas de vigia, jogávamos baralhos e, na casa mais chique, uma mansão de um arquiteto, nos divertíamos na piscina com escorregador, no salão de jogos ou na cabine de som. Fazíamos pratos saborosos com mantimento que encontrávamos na despensa e passávamos a noite nos divertindo. Uma vez que estava tomando conta da casa desse arquiteto, um parente dele entrou na casa sem me avisar. Eu o encontrei perto da despensa quando encostei a cartucheira em sua cabeça. O homem ficou transparente de susto. Foi muito engraçado. Infelizmente, rompi a amizade com um dos caras que me acompanhava nessa vigília e, num ato estúpido, rasguei todas as fotos dessa época. Hoje não tenho nenhuma recordação tangível dessa aventura. Ficaram todas apenas na minha memória e no meu coração. Eu estudei no Colégio Objetivo tanto no período da manhã, onde era tudo muito rígido, quanto à noite, onde a anarquia corria solta. Saíamos quando queríamos, assistíamos às aulas que quiséssemos e todo mundo fumava dentro das salas de aulas, alunos e professores. Meu forte nunca foi o estudo, eu achava que a vida passava lá fora enquanto estava trancado, aprendendo o que jamais iria usar na vida. Grande e grave equívoco, pois o que importava nem eram tantas matérias, mas aprender a disciplina, a constância e a perseverança. Algumas épocas fazíamos serenatas para que as meninas da turma, quando as encontrávamos em casa, Algumas épocas fazíamos serenata para as meninas da turma quando as encontrávamos em casa, o que na época já era bem difícil, já que tinham rodinhas nos pés. Algumas vezes as mães delas eram quem usufruía da boa música e, eventualmente, enquanto cantávamos, sem saber, para a mãe delas, a mina chegava da rua e descobrimos que estivéramos cantando em vão e desperdiçando nosso repertório de pavão. Na minha cidade, os carrinhos de lanche eram conhecidos como bolota, já que o primeiro carrinho de lanche que surgiu se chamava assim. Um deles ficava ao lado do cemitério do centro, então às vezes passávamos a madrugada levando altos papos e em algum momento comíamos um belo, enorme e suculento lanche em companhia dos amigos e dos mortos do outro lado do muro. Quando havia algum baile do Clube de Campo da Franca, também saímos de lá e passávamos no bolota ou íamos comer canja num lugar chamado Canjão. Mas a preferência era do lanche, pois o amanhecer com gosto de bolota era outro nível. Normalmente saímos para o baile e voltávamos todos juntos. Poderia rolar uns beijos em alguma mina do baile, mas ninguém ia embora sem a turma. As narrativas da minha juventude não estão em sequência cronológica e nem especificam a turma de amigos que participaram das diversas aventuras, mas eram mais de uma turma. O que descrevo são 3 turmas diferentes em épocas distintas, cada qual com seu próprio estilo. Quando algum filme famoso era lançado, viajávamos para Ribeirão Preto para assisti-lo, pois até chegar em Franca demorava. Lembro de que fomos assistir os embalos de sábado à noite e o último tango em Paris, em Ribeirão Preto, e aproveitamos para passear na cidade. Nessa época não havia shopping center. Muito antes dessas aventuras, bem no comecinho da minha adolescência, havia um clube aqui chamado AEC, e praticamente todos os finais de semana haviam bailes fantásticos. Eram 2 salões, um no andar superior, enorme, e um no andar inferior, um pouco menor. Os bailes eram em cima, já no piso inferior ou terra ficava a pista da discoteca. Consegui um emprego não remunerado de DJ da discoteca, mas somente nos dias dos bailes. Na cabine de som tínhamos 2 gravadores de Holokai, 2 toca-discos e 2 tape decks gradientes, 2 unidades de potência, um amplificador e um mixer Quasar, 2 fones de ouvido e um microfone. Além disso, o som de dentro da cabine era separado do som do lado de fora. A cabine era uma grande caixa com isolamento acústico, com um retângulo de vidro de fora a fora. Por isso poderia ouvir o som que quisesse dentro da cabine, que não interferiria no som da pista. Tradicionalmente, nos bailes, as músicas tocadas na discoteca eram lentas para que os casais pudessem ter momentos românticos e separados da agitação da banda do salão de bailes. Como não tinha idade para frequentar bailes e havia um comissário de menores na porta, conhecido como o Doutor das Bicicletas,
Sempre entrava pelos fundos e me escondia na cabine até o final do baile. Quando tudo terminava, era servida uma deliciosa canja de galinha no salão da discoteca. As pessoas as compravam e se assentavam às mesas enquanto eu providenciava o som ambiente para o final da noite, que na verdade ocorria ao amanhecer. Já na infância, por volta dos meus 8 anos, meu primeiro trabalho foi vendendo esterco. Junto com um dos meus primos, seguíamos as carroças que eram fartas nessa época e íamos pegando merda com a mão, literalmente. Os cavalos defecavam pelo caminho e nós, que andávamos logo atrás, íamos juntando a matéria-prima do nosso negócio para vender às famílias que precisavam de esterco fresco, para pôr nos vasos de plantas ou nos jardins. Na rua Madre Rita, que ficava abaixo do Clube da Francana, ou que fica abaixo do Clube da Francana, era onde mais encontrávamos nossos fornecedores, puxando as carroças e nos dando dinheiro em forma de esterco. Pegávamos uma sacaria de juta, aquelas que os fazendeiros colocam o café colhido, e partimos para a colheita de estrume. Não tínhamos nojo algum dos dejetos dos cavalos, nem luvas usávamos, e até achávamos cheirosos e nos divertíamos enquanto torcíamos para que os cavalos nos dessem a mercadoria em abundância. Quando o saco estava cheio, perdoa-me o trocadilho, saíamos a bater nas casas para vender nosso produto fresquinho. Era muito fácil vender nosso fertilizante. Todos que tinham plantas os compravam. Saco vazio e era hora de seguirmos as carroças novamente. Afinal, éramos crianças e não havia como carregarmos mais de uma sacaria de juta cheia de estrume de uma só vez. Quando fiz uns 10 anos, montei uma caixa de engraxate e foi à luta. Se antes servia a clientela fornecendo fertilizantes, agora eu serviria deixando seus calçados brilhantes e charmosos. Era uma época que não havia leis proibindo as crianças de trabalhar. O governo militar não interferia na vida familiar e tudo era bem mais saudável que hoje. Éramos muito mais felizes que as crianças contemporâneas. Poderíamos começar a trabalhar como engraxate e posteriormente de guarda-mirim, o que só nos beneficiava para o futuro. Mas hoje, infelizmente, na democracia, entre aspas, é proibido. No centro havia uma bancada onde ficavam os engraxates e os meninos que davam sorte eram contratados pelo dono do lugar para trabalhar lá. Ficavam sentados aguardando o próximo cliente sem necessidade de bater de casa em casa oferecendo seus serviços. Essas bancadas eram como uma arquibancada de 2 degraus. O degrau de baixo tinha 2 pés de ferro, onde os clientes colocavam os pés. Já no de cima, o cliente ficava sentado confortavelmente lendo os jornais, enquanto os engraxates cuidavam de seus calçados. Mas minha realidade era diferente. Andava oferecendo os meus serviços de casa em casa. A vantagem que levava sobre os engraxates do centro é que quando encontrava uma casa que precisava dos meus serviços, me davam vários calçados para engraxar, sapatos, botas, polainas. Isso fazia com que a minha meta de rendimento diário fosse atingida. Fazia com que minha meta. Cerca de uns R$5 em dia de hoje. Na rua Couto Magalhães, mesma rua que morava, havia um fazendeiro riquíssimo, o conhecia como Coronel Jacinto. Era um homem formidável. Sempre que eu passava, ele me recebia com um grande e simpático sorriso, me chamava de meu amigo e me convidava a entrar em seu enorme alpendre para engraxar suas dezenas de botas, sapatos e polainas. Passava horas conversando com ele enquanto engraxava seus calçados. Meu maior pagamento eram nossas conversas. Para ser sincero, engraxaria seus calçados até de graça, só para poder passar as tardes conversando com ele. Seu nome? Ismar Jacinto. Meu amigo até os dias de hoje, mesmo fazendo alguns anos que eu não o veja. Quando estava com uns 20 anos, meu irmão montou a melhor boate da cidade, Algarve, onde vivi muitas aventuras por um ano, pois logo em seguida me casei e tive que abandonar a meninice. Tantos momentos, tantos êxtases, como de inferno astral pela ânsia de desvendar o futuro. Será que serei bem-aventurado? Será que encontrarei a mulher da minha vida? Será que me casarei? Será que dará certo? Será que terei filhos? Será? E a busca pelo transcendental me torturava, querendo saber os porquês da existência. Por que nascemos, por que morremos, por que existimos, por que sofremos, por que essa diferença imensa de uma pessoa para outra, pobres e ricos, prósperos e miseráveis, doentes e saudáveis, tudo me impulsionando para a filosofia e a teologia.
Muitas histórias, muitas vidas, coisas que os olhos não veem. Quando um jovem nos olha hoje, enxerga somente as rugas e o cansaço adquiridos na caminhada iniciada bem antes deles nascerem. O mesmo que acontecia conosco ao contemplar nossos pais e avós.